Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, seja bem-vindo a Solvi. Eu vou fechar a porta aqui, povo de Deus. Seja bem-vindo a Solvi. Era para ser uma oração, era para ser uma oração, um socorro bem presente na tribulação. Era para ser uma injeção letal na veia do diabo. Hoje nós estamos aqui, povo de Deus, com o nosso povo grande nos acompanhando, povo aí, ó, um povo grande aí querendo aprender como colocar o diabo no lugar dele, como colocar aí, ó, o Satanás e seus demônios, Satanás e satanistas, o diabo e seus demônios no lugar dele, debaixo dos nossos pés. Eu falo com vocês, eu coloco o diabo debaixo dos meus pés aqui, você coloca o diabo debaixo dos seus pés aí. Aí, onde você estiver, nós unimos a nossa fé e nós colocamos o diabo debaixo dos nossos pés, no tempo real, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E não aceitamos de maneira nenhuma que ele venha aí, ó, nos manobrando, tomando os nossos lugares, falando por nós. Somos nós que temos de falar por nós, somos nós que temos que estar ali, ó, na brecha qual Deus abriu para nós. Não aceitamos de maneira nenhuma que nenhuma vagabela, nenhuma catineia, nenhuma patricinha, nenhuma mauricinho vem aí, ó, tomar o nosso lugar. Somos nós que vamos lá e trabalhamos, e somos nós que entregamos o que nós trabalhamos, o fruto do nosso trabalho, somos nós que entregamos em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é nessa fé que nós estamos, por Deus, é nesse grito que nós estamos, e nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que eles venham aí, igual eu falo, que ele vem aí, ó, nos apagando, ele vem aí, eu conto para vocês o meu testemunho. Eu, Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, Solvi, eu conto para vocês o meu testemunho. Eu falo com vocês que o diabo veio apagando o meu testemunho, ele veio apagando a minha mente, ele quis me apagar literalmente. E eu ali, por Deus, sem saber de nada, sem entender nada, é quando eu faço a chamada para vocês aqui, eu falo das mulheres nécias, das mulheres simples. Eu falo aí, ó, que o contato com a palavra de Deus dá luz aos simples. E eu falo com vocês aí, ó, as mulheres nécias, para buscar as mulheres nécias e as mulheres pagãs, né? E conto para vocês, deixo bem explicado para vocês, contando o meu testemunho. Se você se enquadra aí, ó, na mulher pagã, na mulher nécia, na mulher simples, e convido você para estar acordando, para estar aí, ó, saindo aí dessa inércia aí, dessa dessa estatística mesmo, para você sair, para você acordar, para você se posicionar, para você entender ali que se você foi para uma igreja evangélica, se você foi para uma igreja e aceitou aí o chamado do Senhor Jesus Cristo, quando o pastor faz ali, ó, se você aceita o Senhor Jesus como seu único verdadeiro Senhor e faz aí o chamado, e você levantou a sua mão, você entrou no caminho. Então, se você entrou no caminho, permaneça no caminho, gente. Permaneça no caminho, no caminho, na verdade, na vida. E eu conto para vocês aí o meu testemunho, eu falo com vocês como que foi a minha caminhada, como que eu aceitei o Senhor Jesus. E eu permaneci ali, eu permaneci na igreja, mas eu permaneci na igreja buscando conhecer Deus, buscando conhecer o meu Senhor. E quão maravilhoso é, gente, quando você tem um encontro ali com Deus, com seu Senhor. Você nunca mais vai ser pedinte, você vai ser aí, ó, você vai ser aí vitorioso em Cristo Jesus. Se você entrou
na igreja, aceitou o Senhor Jesus, permaneceu ali, permaneceu no caminho, na verdade, na vida, permaneceu ali em amor ao Senhor Jesus, buscando conhecê-lo. A cada campanha, gente, que teve na igreja, cada evento que teve na igreja, eu procurei buscar ali saber ali aquele versículo volante que o pastor dava, eu queria saber o que significava ali. E ali, gente, foi assim que eu aprendi, eu conheci o Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu estou aqui, ó, com um ensino aqui. Esse ensino, o título é aqui, ó, exercitando a autoridade. Veja bem, povo de Deus, o plano de Deus para nós é que governemos e reinemos em vida como reis. Governar e reinar sobre as circunstâncias, pobreza, enfermidade e tudo aquilo que possa constituir obstáculo para nós. Reinamos porque temos autoridade. Reinamos por Jesus Cristo. Na outra vida? Não. Nesta vida. É agora que vocês têm que reinar. E nesta vida, não é igual eu falo com vocês, eu conto para vocês aí, canto aí, ó. Aí você buscou. E quando eu falo assim, eu estou falando do processo qual eu enfrentei. Aí eu busquei. E aí eu fui batizada nesse Espírito Santo. Aí tá na hora de morrer. Tá repreendido, tá amarrado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. É quando eu dou um grito aqui, eu falo com vocês que os cristãos, eles não estão subindo nem no primeiro degrau. E eu faço a pergunta para vocês, se os cristãos não estão subindo nem no primeiro degrau do altar, quem está lá com o microfone? E aí eu conto para vocês o que aconteceu. Eu conto para vocês ali o meu testemunho, né? O meu testemunho, e falo com vocês o que realmente aconteceu e chamo vocês para responsabilidade. Esses dias eu estou chamando aí os diretores, eu estou chamando aí os responsáveis. Estou chamando os responsáveis para a responsabilidade. Eu sempre que eu fui para a igreja, sempre que eu fui fazer a obra, eu fui ali, ó, com muito temor a Deus. E fui ali sabendo que eu estava cuidando de vidas. E, gente, nunca me sentindo assim, que eu sabia, sempre com aquele temor, que não era eu, era Deus. E se Deus não me desse, eu não ia saber nem ensinar a pessoa que visse até a mim. E, gente, eu falando com vocês que eu fazendo a obra, as pessoas chegavam perto de mim e eu falava com elas como que elas tinham que fazer. Ali dava a elas os versículos na Bíblia. Quantas pessoas, gente, ali doente, ali falava mesmo comigo, eu estou com câncer e o que eu faço? E eu lia para elas na Bíblia. Algumas pessoas falavam assim que nem precisava de eu orar, não, porque elas já tinham entendido, né? E saía assim, sabe quando a pessoa chega procurando uma resposta para aquela situação que ela está vivendo e você mostra para ela na palavra de Deus e ela sai ali esclarecida? É assim que eu estou falando com vocês que vocês devem fazer. Fala ali na palavra de Deus. Nessa fé que eu fiz, gente, eu fiz com muita fé, com muito temor a Deus. E nunca, gente, eu me achava assim, que eu já sei tudo, eu não preciso nem de ler a Bíblia, eu não preciso nem de ouvir a palavra de Deus, porque
porque eu já sei tudo. Muito pelo contrário, gente. Eu sempre busquei ir para a igreja. Se eu fizesse a obra à tarde, eu ia para a igreja de manhã para ouvir o culto. E se eu fizesse a obra de manhã, eu ia à tarde para me ouvir o culto. Ouvir ali a palavra e absorver o que eu estava ouvindo. Entende, povo de Deus? É nessa fé que eu estive lá, nesse compromisso com a vida que eu estive lá. E eu falo com vocês das reuniões que eu participei, ali as reuniões ministeriais, e falo com vocês, gente, que ali teve uma reunião e o pastor estava pregando lá sobre bandeiras. Bandeiras. E ali eu levantei, assim, eu levantando meu dedo, eu falei assim, pastor, mas a bandeira que nós temos que levantar é a bandeira do Senhor Jesus. E, gente, no momento que eu falava com eles, viu, gente? Não é homem, é Deus. E assim, não tem como nem vocês tentar mudar. Não é homem, é Deus. E nessa fé que nós andamos, e é assim, quando Deus faz, Ele faz, e Ele faz assim, olha, além do que nós pensamos ou imaginamos. Então, não precisa do homem ficar julgando aí, ó, é muito, é demais, ou é pouco, ou não é o que eu esperava. Se é Deus que está fazendo, Ele sabe, Deus sabe de quem para quem Ele está dando e por que Ele está entregando na mão dessa pessoa. Deus conhece, Deus nos conhece. Deus nos conhece. Eu sempre falo esse versículo aqui nas minhas chamadas. A palavra de Deus é uma espada. E essa espada, ela faz divisão entre a alma e o espírito. E ela está apta para discernir a intenção do coração. Então, gente, não adianta ficar tentando manobrar, ficar tentando aí, ó, desviar aquilo que Deus, que tem endereço ali, ó, fixado ali por Deus. Não adianta vocês tentar desviar, porque Deus, Ele é fiel, e Deus, Ele está para aqueles que vivem ali, ó, segundo para homens que vivem segundo o coração de Deus. Eu sempre digo para vocês, gente, que eu cuido das coisas de cima e vocês cuidem das coisas de baixo. Então, não é que eu conheço mais que vocês. Como ali, ó, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Nós não devemos de julgar nada precipitadamente. Nós temos que estar aí esperando no Senhor, porque Ele é fiel. Deus nunca falha, entende? Ele nunca falha, gente. E assim, como naquelas passagens da Bíblia ali, ó, que nós nunca devemos de falar que ali não é de Deus, é do diabo. Nós temos que deixar ali no processo, né? É como o vinho, é como é um processo, e ali o que vai ali é como uma árvore, gente. Quando nós plantamos ali uma semente, e ali a semente é germinada e cresce e gera os frutos, né? É desde a raiz que ali o fruto vem, e vem ali frutos bons. Tem a árvore que gera os frutos bons e tem a árvore que gera os frutos maus. E não tem como uma árvore dar frutos bons e frutos ruins. Se a árvore é boa desde a raiz, ela vai gerar frutos bons. E não adianta você estampar o sol com a peneira.
toda maneira que vocês fazem, vocês veem aí que sai da curva, sai da curva, vocês entenderam? Povo de Deus, é nessa fé que nós estamos, é nessa alegria que nós estamos, e nós recebemos aquilo que Deus tem para nós recebemos aí, ó, com as nossas mãos abertas, nós recebemos aí para cuidar, para zelar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E o povo tá aí, gente, pedindo para que eu canto outros louvores que, assim, escrito por mim. Tenho vários, gente. Eu tenho outra. Nem direita, nem esquerda. Esse é o louvor, gente. Ele é completo, tá? Eu canto só esse refrão, mas ele é completo. Tá escrito, tá guardadinho ali na minha pasta. E eu tenho esse também, gente. Esse aqui, ó. Esse aqui é o mais antigo. Eu escrevi junto com os outros lá. Eu escrevi esse, olha. Jesus, só o Senhor me... Eu não acredito, povo de Deus. Vocês são lindos demais. Sim, gente, eu escrevi vários louvores. E eu vou cantar esse aqui, mas eu vou cantar só uma parte. Eu não vou falar que eu sei esse louvor aqui todo, não, mas tem uns ali que eu sei todos, tá bom? Tá escrito aqui, ó. Então vamos lá. Jesus, só o Senhor me fascina. Meu desejo é conhecer o Senhor. Chegou e fez a diferença. O que mais ninguém fez, o que mais ninguém faz, faz parte de mim, faz parte de mim. E sim, gente, a letra desse louvor é muito bonita, gente. E tem vários outros. Eu tenho um bem agitado, Jesus, eu sou apaixonada por Jesus. Jesus. É meu amigo, é o meu Senhor. Jesus, eu sou apaixonada por Jesus, meu Deus do céu! Todo suado. Ô, gente, e é como eu falo com vocês, em todo tempo, gente, todo tempo ali, ó, naquela situação ali acontecendo, e eu sempre ali agarrada a Deus, e como eu falo com vocês, no momento ali que você está agarrada a Deus, Ele vai cuidar de você. Então, esses louvores que eu canto para vocês, assim, eu conto para vocês o meu testemunho, e nesses momentos aí, que era para mim estar ali caída, era para mim estar ali chorando, eu estava buscando Deus. Eu falo com vocês ali, ó, que sempre eu tive ali o meu momento de louvar a Deus, de cantar louvores a Deus. Eu sempre tive um momento de orar, eu sempre tive um momento de ler a palavra de Deus. Então, eu busquei Deus, eu busquei a face do Senhor, entende, gente? E eu falo com vocês que hoje, quando eu conto meu testemunho para vocês, é porque eu agarrei a Deus, literalmente eu agarrei a Ele, e hoje eu não sei mais desgarrar de Deus. Vocês entenderam, povo de Deus? E
simplesmente maravilhoso, gente. E assim, eu tenho vários louvores. Esses louvores que eu canto para vocês, eles estão completos, estão todos assim. Tem uns no caderno, outros na pasta, tem outros assim escrito nas folhas. Assim, eu escrevi e guardei, entende? Mas o mais importante é que esteja guardado aqui no meu coração, né? E, gente, eu amo ouvir outros louvores também. Eu amo ouvir, eu estou sempre ali em contato com músicas, com louvores, hoje com louvores, né, gente? E gosto muito mesmo. E o louvor tem disponível ali o poder de Deus disponível no louvor, né, gente? E é é uma arma para o cristão, né? Quando você está ali passando por uma situação e você começa a louvar, né? Eu falo com vocês assim, as várias fases que eu passei e que teve momentos, gente, que eu tinha que louvar em silêncio. Eu tive que louvar em silêncio e eu creio assim que Deus ouviu o meu louvor. Não é o meu clamor, é o meu louvor. E, e assim, em todo tempo, o louvor que está ali é: essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. É quando eu falo com vocês que pessoas vinham me chamando de velha, vinha ali fazendo altas críticas e eu dava risada ali no espírito, eu dava risada das pessoas e falava assim, gente, mas essa pessoa nem me conhece para ela ficar me chamando de velha, ela nem sabe ali da minha caminhada, do processo da minha vida, o que eu vivi até aqui para ficar me chamando de velha. E é assim que vocês têm que se posicionar, gente, diante de qualquer situação. E como eu falo com vocês, hoje nós temos o celular, o telefone celular, nós podemos gravar em áudio, nós podemos filmar aí ó, com imagens e não deixar passar em branco, né? Denuncia as artimanhas do diabo, não deixe passar em branco, não faça igual a Amélia lá que né, suportava tudo ali, fazia tudo ali pelo marido. Não, esse tempo aí acabou, o tempo da escravidão acabou. Hoje nós estamos no tempo de viver em liberdade, e é na liberdade com a qual o Senhor Jesus Cristo nos libertou. E eu falo com vocês aí, ó, que a escravidão não acabou ali quando houve aquele grito ali, ó, é, é, liberdade é o morte, não, foi lá quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós, né? E o grito aqui, gente, é para que todos possam saber da liberdade a qual pertence a eles e não aceitar viver aí, ó, sendo escravizado pelo diabo, né? E o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Que isso, cara? Gente. O pessoal está me convidando para cantar um louvor. Mas, na verdade, gente, eu não estou para cantar o louvor. Eu estou para fazer os anúncios. Para fazer os anúncios aqui. Eu conto para vocês, assim, gente, dos livretinhos que eu comprei assim que eu cheguei na igreja. E eu tenho vários, gente. Eu devo de ter uns 10. Esses aqui, ó, eles estão bem assim. É porque desde que eu cheguei na igreja, a primeira compra que eu fiz foram esses livros, gente, ó. Comprei uns 10 desse livro. E assim, onde que eu ia, eu li. Eu tenho um encapado, eu tenho vários deles.
Eu tento mantê-los juntinhos assim, mas vou pegando, vou lendo, deixando ali na cabeceira da cama, deixando no outro quarto. Então, esses livros, gente, eles estão sempre aí. Onde eu estou, eu levo esses livros, dou uma lidazinha e conto para vocês que quando eu entrei na igreja, eu aceitei o Senhor Jesus e eu busquei conhecê-lo. E eu conto para vocês que eu levava esses livretinhos aqui, ó, pro clube. Eu levava os livretinhos pro clube, chegava lá, eu sentava lá e eu ia ler, né? E ali tinha aquele momento que o sol tava branco, gente. Eu ponto que a gente ficava ali tonta, né? Povo de Deus, que tristeza, gente, que tristeza. E eu só sei agradecer a Deus por Ele ter abrido os meus olhos, por Ele ter abrido os meus olhos espirituais, por Ele ter fortalecido a minha mente e iluminado os olhos do meu coração. E eu não vou calar, gente, eu não vou calar. Eu falo com vocês assim, ó, que eu estive na Igreja da Graça por esse tempo todo. E todo que chegou lá para fazer, eu estava lá e eu fazia. Inclusive, eu fiz o curso. Teve um curso lá, gente. Eu fiz o curso. E eu estava fazendo esse curso, gente, era muito assim, por eu ter 3 filhos. A minha irmã nunca, gente, falou assim, vai fazer isso que eu olho os meninos para você, no sentido de estudar. E ela sempre se defendeu falando assim, Neomara, eu já tenho Neomara e tipo assim, eu não tenho como ficar com o menino para você estudar à noite, não tem como ficar com o menino para você não, estudar não. E ali, gente, eu fiz esse curso, mas sabe quando você faz o curso, você vai fazer assim, quase que forçando, e eu fui fazer esse curso, gente, e chegou lá, eu comentei, gente, tô fazendo ali eu comentei com a menina que estava dando o curso, eu comentei da perseguição, e essa menina meio que esquivou, assim, sabe? Esquivou, assim, que falando assim, hoje em dia não existe isso não existe isso mais não, entende? Então, povo de Deus, são assim, como eu falo com vocês, do livro que eu esqueci lá no comércio, lá, esqueci o livro, e no momento que eu fui buscar, a menina veio me respondendo daquela forma. Então, aí que eu chamo a atenção dos cristãos, daqueles que estão iniciando, daquelas mulheres que encaixa aí, ó, nas mulheres nécias, que encaixa aí nas mulheres pagãs. É aí que eu chamo a atenção e que eu conto meu testemunho quantas vezes for preciso, gente. Pode mudar a forma de contar o testemunho, mas sempre vai sair a mesma essência, porque eu vivi o que eu conto, entendeu? Então não tem como mudar uma coisa que você viveu, um fato, né? Não tem como você mudar um fato, algo que aconteceu, né? E tá aí, e o meu objetivo é que vocês acordem e fiquem acordados! E, gente, como eu falei de manhã, né? Já falei aqui agora, que os responsáveis toma aí, ó, né? Cada um se levanta, cada um no seu quadrado. Eu conto para vocês que das 2 igrejas que eu fui visitar, a outra igreja que eu fui visitar é aqui em Santa Luzia. E quando eu fui visitar essa igreja, eu cheguei lá e sempre ali, gente, tudo em oração, tudo ali orando a Deus, se eu podia ir e colocando diante de Deus a situação ali, por que eu queria ir. E ali eu fui e
e conto para vocês o que aconteceu lá. E quando eu falo com vocês que eu cheguei lá, foi no primeiro culto. Eu fui assistir o culto, fui no culto de manhã, estava eu e uma outra senhora lá, uma senhora, a pessoa até mais nova que eu, e com a menininha no colo, e nós fomos fazer a busca do Espírito Santo. E aí o pastor ministrando o culto lá mandou a gente levantar a mão, e no momento que eu levantei minha mão ali, orando, foi como se eu pegasse num cabo de 220 volts. E eu conto para vocês aí, já contei para vocês e conto para vocês o que aconteceu. E cada vez que eu conto, Deus vai abrindo os meus olhos ali, e mais eu vejo aí quanta irresponsabilidade, quanta palhaçada. E aí é que eu chamo a atenção dos responsáveis, né? E, gente, é aí que eu chamo a atenção dos responsáveis e falo aí, ó, que vamos parar de brincar, que o mundo espiritual é muito sério mesmo, vocês entenderam? E vamos fazer os nossos anúncios aqui, povo de Deus. Olha, povo de Deus, o nosso anúncio aqui é a divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia é um fato. Os prédios Arranha-Céu na Avenida Brasília é um fato. O projeto da Orla da Pampulha é um fato. O aeroporto é um fato. As obras da Avenida Andradas, daqui a pouco a Avenida Solvi, é um fato. E as obras da Avenida Cristiano Machado é um fato. Nós temos aqui os jogos, os livretos, igual eu já mostrei para vocês. Nós temos aí, ó, o DVD do Mindinho na adolescência. E nós temos, povo de Deus, o pedido de Bíblias. Nós queremos pelo menos 3 traduções, e nós queremos a Bíblia de ensino, né? A Bíblia de ensino, gente, para a gente estar aí, ó. Essa Bíblia minha aqui, ó, ela tem o quê? Deve ter muito mais de 10 anos, gente, que essa Bíblia eu comprei quando eu estava lá em Pedro Leopoldo. Foi em Pedro Leopoldo? Não, foi aqui mesmo. Foi aqui, gente, mas o caso ela tem mais de 10 anos. E nós queremos Bíblias de ensino, nós queremos as Bíblias aí. Como eu falo com vocês, quando você entrar na igreja, adquira os livros, compre a Bíblia, tudo ali na sua igreja, né? Ali o que a sua igreja estiver oferecendo. E, gente, a minha oração é para que vocês, jovens, adolescentes, crianças, senhoras, isso mesmo, senhoras e senhorinhas, acordem e fiquem acordados. Esteja na igreja, gente, mas acordados, não fique aí, ó, de um lado para o outro. Fique dentro da igreja, mas fiquem acordados em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, que nós estamos fazendo resumão, né? Eu estou falando com vocês, eu conto para vocês aí, ó, o que aconteceu no momento ali que meus filhos iam fazer faculdades, o que aconteceu, e conto para vocês, e tenho chamado a atenção aí dos diretores e dos responsáveis aí. E, gente, eu volto amanhã, 5 horas da manhã, com o curso Fé do Missionário R.R. Soares. E nós fazemos aí o ensino, o ensino do curso Fé, nós damos assim aos poucos, gente. O objetivo é que você aprenda e que saia praticando. É como se você fizesse um curso é como se você fizesse um curso. É como se você fosse fazer um curso de legislação e fizesse o curso completo ali e saísse dirigindo. É assim, é vivendo a fé real em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, Solvi voltou. Está mais forte, está mais sábia, está mais séria e mais ousada.
Solvi voltou em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E estamos aí, gente, para defender o nosso povo. É o povo santo, o povo propriedade peculiar de Deus, o povo escolhido de Deus. Esse povo está sendo aí, ó, mortos, estão sendo aí presos em casa e as autoridades estão fazendo cara de vento. Por favor, tá bom? E nós estamos aí, ó, né, chamando a atenção das autoridades em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fique com Deus e até a próxima chamada. Nem vou responder, né, povo de Deus? Vamos né, respeitar aí, né?